Seu filho já fez alguma pergunta que você não soube responder na hora? Alguma pergunta cabeluda que você ficou numa saia justa? E aí, o que fazer nessas horas, hein? Eu estou aqui gravando durante este mês vídeos em homenagem às mães. Então estou falando da comunicação de mães com seus filhos. Vamos hoje falar sobre esse assunto. Eu me vi em algumas situações também complicadas. E aí, se você responde o que é, muitas vezes, pode não estar ainda no nível de entendimento da criança. Se você não responde nada, cria uma curiosidade e a criança vai perguntar para outra pessoa. E hoje, nem perguntar para outra pessoa, vai para o Google mesmo. E muitas vezes também não vai conseguir entender tudo daquela forma. O ideal é nós darmos para os filhos aquilo que cabe naquele momento. Não adianta explicar uma coisa acima do entendimento deles e também não adianta explicar alguma coisa abaixo do entendimento deles, porque eles não vão acreditar. Então, só para lembrar algumas situações, Logo que a minha filha entrou na escola, o relacionamento começa a ser variado com muitas outras crianças e aí ela chegava com algumas perguntas para mim. Uma das vezes ela perguntou: mãe, o que é sexo? Aí na hora ela estava ali com seus 6, 7 anos. Sexo? Como é que você vai explicar o que é sexo para uma criança nessa idade? Filha, me veio na hora. Sexo é sexo feminino, sexo masculino. Tudo bem. Naquela mesma hora eu respondi e acabou aquela curiosidade dela. Aí depois de um tempo ela chegou para mim: ah, mãe, eu sei agora o que é sexo, não era aquilo que você me falou. Eu falei: epa, então o que é? Eu achava ela ainda muito nova para saber o que era sexo de fato. Aí ela falou: ah, sexo é namorar pelado. Ah, sim, sexo é namorar pelado. Então, na verdade, ela realmente não ainda tinha preparo para receber a informação completa, não é? E aí eu falei: mas eu não te disse a mentira. Eu falei também que sexo é feminino e masculino. Eu não menti para você, sexo também é masculino e feminino. E aí aconteceram outras situações, vou te contar uma outra. Ela chegou para mim e perguntou o que era, eu vou falar só as letrinhas, tá bom? PQP, mais uma coisa que ouviu na escola. Falei: meu Deus do céu, e agora como é que eu vou responder isso? Meu objetivo era sempre explicar para ela, usando a comunicação assertiva e sem fazer com que a minha filha já crescesse tendo preconceitos. Então eu peguei o P, expliquei o que era, o nominho do P e falei: filha, essa pessoa é uma moça que namora, mas na hora que ela namora, ela cobra para dar o beijo. Por isso que tem esse nome, tá? Tá, e o outro, que é o pariu, é ficar grávida e depois ganhar o neném. Então, esse PQP é essa moça que teve nenê. E aí, com isso, eu expliquei a verdade, porque era realmente uma mulher tendo um filho, e não levei para ela nenhum julgamento nessa hora. E a acalmou com relação àquela pergunta. Aí você pode falar para mim: ah, mas se eu não tiver presença de espírito na hora e não tiver o que responder? O melhor de tudo, no meu ponto de vista, porque eu também já me vi em algumas situações de na hora não ter a lucidez para responder, em vez de falar isso não é para sua idade, ou isso não dá para falar, é falar: filha, eu vou pensar melhor, eu vou estudar o que é isso aí e depois eu te explico. Em alguns casos, ele até vai esquecer e não vai te perguntar mais. E aí, tendo essa pergunta novamente, você responde naquele momento, quando vier a pergunta. O legal é não cortar. O legal é acolher aquela pergunta e, por mais cabeluda que ela seja, tratar aquela pergunta como algo natural.
Dessa forma, a criança vai confiar mais em você, vai ter você como referência, saber, olha, eu posso perguntar para minha mãe, porque a minha mãe, se ela não souber, ela vai procurar a informação e ela não vai ter outras pessoas como referência, ou seja, minha mãe mente para mim, minha mãe não sabe me responder nada. E aí, quando aprende na rua, quando aprende com outras fontes, nem sempre é a melhor fonte. Nem sempre é a melhor relação que a criança está criando lá fora. É sempre importante a gente estar aberto para as perguntas, porque sempre eles voltarão para nos perguntar. E aí é bom porque a gente sempre vai saber que ponto que os filhos estão, qual é a curiosidade do momento, como é que está o entendimento da criança sobre qualquer que seja o assunto. E assim também a gente vai criando essa confiança com eles. Valeu para você? Faz sentido isso para você? Me conta aí se você já teve alguma saia justa em casa também e como você se saiu, tá bom? É assim, praticando a comunicação assertiva em casa. Tudo é comunicação. Até o próximo vídeo. Um abraço para você.